Olá, sejam bem-vindos, dando continuidade à nossa aula sobre legislação, dando continuidade a partir do inciso 5º, manter sobre o controle em conformidade com as diretrizes básicas de proteção radiológica, instituídas pela norma do CENEM NN 3.01 e de acordo com o plano de proteção radiológica do serviço. As fontes de radiação, os rejeitos radioativos, as condições de proteção radiológica dos indivíduos e as áreas controladas e os equipamentos de monitoração da radiação. Então, além de manter sob o controle todos os processos de proteção radiológica, vai ser feita a avaliação das exposições nos locais sujeitos à radiação, comparando condições normais e situações de emergência, adotando as medidas de proteção necessárias para cada situação diferente, tá? Supervisionar o recebimento e o envio dos medidores individuais para a troca junto aos laboratórios de monitoração individual, então vai fazer o controle do envio dos dosímetros, tá? Verificar a disponibilidade para uso imediato e em quantidades suficientes de todo o material auxiliar para a proteção radiológica, incluindo aqueles a serem utilizados em situação de emergência. Então, precisa fazer a verificação da disponibilidade dos equipamentos extras de proteção radiológica para caso uma situação de emergência eles possam ser utilizados de pronto, tá? Atuar, investigar e implementar, quando necessário, ações corretivas e preventivas aplicáveis em situações de emergência de acordo com o previsto no plano de proteção radiológica. Supervisionar e coordenar as ações de proteção radiológica nos depósitos iniciais de rejeitos da instalação, quando houverem. Examinar e acompanhar a execução dos projetos de construção e alteração de instalação radiológicas industriais e garantir que as instalações atendam às condições de operação e armazenamento. Então, repararam que a gente pode atuar de forma bem inserida em todos os processos que envolvem proteção radiológica, né? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução do CONTER número 14 de 2017. Ela regula e normatiza a inscrição de técnicos e tecnólogos em radiologia nos sistemas CONTER e CRTRs e dá outras providências. Então, artigo 2º, o registro profissional deverá ser requerido por escrito junto aos conselhos regionais competentes, mediante solicitação de inscrição do interessado, acompanhada dos seguintes documentos. Para o tecnólogo, diploma e o histórico escolar, com a data completa da matrícula no curso e o reconhecimento ou autorização expedido pelo MEC, em cópias autenticadas. Para o técnico em radiologia, diploma histórico escolar com a data completa da matrícula no curso e a portaria de autorização expedida pelo CEE em cópias autenticadas. Para ambos, comprovante de conclusão de estágio supervisionado, relatório assinado pelo preceptor, termo de convênio entre as instituições cedente e concedente, nos termos da Lei 11.788, em cópias autenticadas. Também o histórico escolar do ensino médio, acompanhado do certificado de conclusão devidamente registrado em cópia autenticada, observada a impossibilidade de concomitância nos termos da Lei 7.394 e nos pareceres SEB 09, 15 e 31, ratificados pelo parecer número 06 do CNE e do SEB, tá? Célula de identidade em cópia autenticada, cadastro de pessoa física, que é o CPF, também em cópia autenticada, certificado de reservista, caso homem, também em cópia autenticada, comprovante de residência atualizado com o CEP, também com cópia autenticada, mesmo para título de eleitor, 2 fotos 3x4 coloridas e recentes, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de recolhimento da taxa de solicitação para inscrição.
para a retirada da provisória, que são os profissionais que ainda não receberam o diploma de conclusão do curso técnico. No impedimento da apresentação do diploma de conclusão do curso técnico ou tecnólogo em radiologia, o interessado poderá apresentar declaração ou atestado de conclusão do respectivo curso e o histórico escolar, emitidos por instituição de ensino, assinadas pelo diretor ou secretário da instituição, em cópias autenticadas. Nessa hipótese, o profissional obterá seu registro provisório, sendo-lhe fornecida devida célula de identidade profissional provisória. Vem identificado na sua documentação que ela é provisória e tem a data de validade da mesma, tá? As inscrições provisórias de que trata o caput desse artigo terão validade por prazo determinado de 180 dias, prorrogáveis por igual período, prazo em que o inscrito deverá apresentar o diploma do curso e requerer a inscrição definitiva sob pena de cancelamento do registro. Então, dentro desse prazo, é o prazo que normalmente dá tranquilamente para o aluno ter em posse o seu diploma para poder dar entrada na inscrição definitiva, tá? Caso ultrapasse esse período e ele não dê entrada na definitiva, ele pode ter o cancelamento do seu registro, tá? Os documentos solicitados poderão ser autenticados no próprio Conselho Regional mediante a apresentação dos documentos originais e as cópias dos mesmos de frente e verso. O artigo 4º. O prazo para processamento do pedido de inscrição não poderá exceder a 45 dias, podendo ser por ato da diretoria executiva ad referendo do plenário. Todos os processos deverão ser submetidos à deliberação do plenário. O CRTR deverá consultar no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica a autenticidade dos diplomas e certificado no SISTEC, tá? Como pré-condição para aceitar os diplomas apresentados. Então, tem aí, o endereço do SISTEC, tá? A gente também consegue fazer a verificação desse registro nesse sistema. Esse é o sistema onde vai ter as informações sobre os cursos, tá? A autenticidade da documentação dos mesmos, tá? É vetada a cobrança da taxa de expedição de célula de identidade e da anuidade proporcional antes do deferimento da inscrição. Então, só depois que está tudo ok com a sua inscrição é que podem ser cobradas as taxas mediante comunicação, né, a vocês dessa taxa para poder feita a emissão da cédula de identidade e da anuidade proporcional referente ao tempo. Vai ser feito o cálculo direitinho ao mês em que você está se inscrevendo, proporcional àquele tempo para a próxima anuidade, tá? Você paga, vamos supor, você se inscreveu em novembro, você vai pagar o referente a novembro e dezembro, porque em janeiro é emitida uma nova anuidade, tá? Todos os profissionais, ao receberem a sua cédula de identidade, deverão ser orientadas a portá-lo no exercício da atividade profissional sob pena de imputação de sanções previstas. Então, se chegar algum meio de fiscalização, alguma pessoa fazendo fiscalização e solicitar a sua carteira profissional, você está trabalhando, você está de plantão, você está exercendo a função e você não está com a carteira em mãos, você pode ser punido, tá? Previsto na lei, tá? Agora nós vamos falar sobre a resolução do CONTER número 11, de 2020, tá? Estabelece o valor das anuidades, serviços e multas para o ano em exercício de pessoas físicas e jurídicas no âmbito do sistema CONTER e CRDR e da outras providências. Então, enquanto tramita o processo de solicitação de inscrição profissional, o requerente pode exercer a profissão portando um protocolo fornecido pelo CRTR? Não. Isso seria exercício ilegal da profissão. Não havendo nenhuma possibilidade do regional fornecer esse protocolo,
pois somente estão habilitados para exercer a profissão de técnico ou tecnólogo em radiologia a pessoa que já estiver com seu registro no CRTR de sua jurisdição. Então, o estagiário que ainda não finalizou o seu processo de estágio e não deu entrada na sua carteira e não recebeu a mesma com o seu número de registro no CRTR, ele não pode estar fazendo plantãozinho para ninguém, porque isso é exercício ilegal da profissão. Se você for descoberto, você é punido, tá? De forma bem rigorosa, porque isso é um exercício ilegal da profissão. Você não é amparado judicialmente diante do seu conselho profissional para poder estar exercendo aquela função, tá? Artigo 18. Os profissionais que forem flagrados ensinando técnicas inerentes à profissão a pessoas leigas ou acobertando o exercício legal da profissão serão notificados e responderão a processos administrativos e disciplinares e, se condenados, serão multados na equivalência de R$ 5.325,27, sem prejuízo de outras sanções previstas no Código de Ética. Então, os profissionais que forem coniventes com qualquer tipo de irregularidade nesse aspecto são punidos financeiramente e também podem sofrer outras sanções que estão previstas dentro do Código de Ética, porque o Código de Ética também fala sobre ser conivente mediante essas irregularidades, tá? Nós vamos dar uma paradinha por aqui, espero que vocês estejam gostando e nos vemos num próximo encontro.